Agora vamos resolver o exercício 1015 aqui do URI chamado distância entre dois pontos e vamos utilizar essa fórmula aqui, que ela é bastante conhecida em geometria analítica. Ele fala o seguinte: leia os 4 valores correspondentes aos eixos x e y de dois pontos quaisquer no plano, onde terá o P1, que tem o x1 e y1, e o P2, que tem o x2 e y2, e calcule a distância entre eles, mostrando 4 casas após a vírgula, ou seja, depois que tem esse ponto aqui, esse ponto flutuante, a gente vai mostrar 4 casas e são esses aqui os valores de entrada que a gente vai receber, certo? Recebendo esses valores, vamos fazer a manipulação necessária, depois jogar esses valores nessa fórmula aqui, desenvolvendo a lógica necessária, né? Para que tenha essa saída aqui. Então eu vou copiar esses exemplos de entrada e vou deixar aqui no nosso arquivo de teste chamado stdin. Então essa instrução aqui faz com que o conteúdo desse arquivo seja lido e depois armazenado aqui no input. Na sequência, eu vou criar uma variável chamada valores, então const valores. Ele vai receber o input.split e a gente vai dividir esses valores a partir da quebra de linha aqui, né, representado por barra invertida N. Agora eu vou logar isso aqui no console para você ver o que temos dentro desse conteúdo. Vou apertar o Ctrl aspas simples para ele abrir o terminal, vou escrever node e passar o nome do meu arquivo, que é o script.js. Ele vai mostrar ali, ó, o que estava ali no console, certo? Esse aqui é o P1 e esse aqui é o P2. A gente precisa fazer uma separação desses valores, certo? Eu posso criar aqui uma constante chamado P1, que ele vai receber o valores. Eu passo aqui o índice, no caso o índice 0, ele vai receber esse primeiro, só que a partir disso vou aplicar o split de novo, só que agora vai ter esse separador, né? Porque aqui, ó, o que separa o primeiro do segundo é esse espaço, né? Então coloca aqui esse espaço em branco, esse espaço vazio. Agora eu vou colocar o log aqui pra gente ver o que de fato tem ali dentro. Vou colocar mais uma vez aqui e a gente já tem o 1 e o 7, certo? Como ele retornou um vetor aqui pra gente, em vez de armazenar esse vetor dentro do P1, eu já posso fazer uma desestruturação aqui. Então eu apago o P1 e eu vou fazer o seguinte: o primeiro vai ser o x1 e depois vai ser o y1. E o mesmo vai acontecer pro outro valor ali, que é o P2, certo? Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e as coisas que eu vou mudar é aqui, ó. Aqui vai ser o x2, o y2, e aqui em vez do índice 0, vai ser o índice 1, beleza? Isso aqui é uma das formas que a gente tem para fazer a desestruturação desses valores. Existem outros métodos até mais simples, mas nesse exercício a gente vai utilizar essa forma aqui. Então agora a gente precisa utilizar aquela fórmula que ele passou pra gente, que no caso é esse aqui: x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Depois a gente tira a raiz quadrada disso. Então a primeira coisa, vou colocar aqui const distância, vai ser o quê? Vai ser o x2 menos x1 ao quadrado. E para colocar um valor ao quadrado, a gente tem várias fórmulas, né? Se você poder colocar, por exemplo, a e multiplicar a, que seria a ao quadrado, ou então a asterisco asterisco 2, ou então a gente poderia usar o math, né? O math.poll, que ele receberia o a como base e o 2 como expoente. Tudo isso aqui são formas de você elevar um número ao quadrado. E eu vou utilizar esse aqui, ó, asterisco asterisco, porque ele é bem mais simples, né? Pra gente não ter que ficar escrevendo tanta coisa aqui. Então, asterisco asterisco 2. Beleza. Agora a gente vai somar, vai ser o y2 menos o y1 elevado ao quadrado também. Certo? Agora que a gente já tem esses valores aqui, ó, eu vou envolver isso aqui em parênteses e agora a gente vai tirar a raiz quadrada desse valor. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, vou apertar Ctrl X para recortar e vou utilizar sqrt, que é um método do math, para tirar a raiz quadrada. Então math.sqrt, opa, aqui é um ponto sqrt. Lembrando que sqrt é square root, né? Ou então raiz quadrada. Isso aqui, ó, square root. Ele retorna a raiz quadrada de um número. Então eu vou passar esse valor aqui, certo? E a gente já sabe, aqui no caso eu vou colocar 1,2, tá bom? A raiz quadrada. Eu não tenho certeza se passando somente no sqrt ele retorna a raiz quadrada exata ou se eu tenho que passar esse 2 aqui como parâmetro. Mas vamos ver. Deixa eu deixar um log aqui, colocar a distância e a gente já sabe se o resultado ele tá de acordo com o esperado. Então ele retornou 4.4721, que é esse aqui, certo? Então tá correto. Deixa eu tirar esse 2, vamos ver o que ele retorna pra gente. Ele retorna a mesma coisa. Nesse caso aqui a gente nem precisaria passar o 2 aqui como parâmetro, né? Só de colocar o sqrt ele já retorna certinho pra gente. Deve ser por padrão o 2 ali. Agora a gente precisa formatar esse valor. Ele pede que na saída ele tenha 4 casas decimais, né? Em vez desse monte aqui que ele retornou pra gente. Então eu vou colocar aqui ponto to fixed, passando o 4 como parâmetro e ele já mostra ali pra gente. Beleza, então nesse primeiro eu vou executar mais uma vez, aí 4.4721, vamos fazer o teste com os demais para ver se tá certo. Salvei,
Vamos lá, 161484. Então, aparentemente está ok. Eu vou selecionar esse código que a gente desenvolveu, vou vir aqui no URI. Da linha 2 para baixo, eu vou tirar e vou colocar o nosso código aqui embaixo. E uma última coisa que faltou aqui, deixa eu ver. Ele tá falando alguma coisa. O asterisco. Tá, esse aqui pelo jeito não precisa. Esse aqui não precisa. Não tenho certeza. Eu não sei porque o URI tá apontando esse tipo de coisa. Mas vamos entender melhor aqui. Tenho 2. Beleza. Vamos entender porque o URI tá apresentando esse erro. Vou colocar mais uma vez aqui. Ele tá falando assim que o esperado é que tivesse apenas um asterisco, né? No lugar do outro ali. Por que isso? Não tenho certeza se envolver esse aqui a partir de outro parênteses, ele resolve. Aparentemente o URI ele não permite que a gente utilize os dois asteriscos aqui para fazer a exponenciação, né? Então vamos ter que modificar isso aqui. Então eu vou recortar isso aqui, vou colocar o math.poll, então math.poll e aqui o 2, um parâmetro, bom? E eu vou fazer o mesmo aqui com outro, vou colocar aqui, vai ser uma vírgula e aqui, certinho. Deixa eu ver se tá certo. A gente escreveu bem mais do que precisava, né? Mas por um probleminha aqui no URI, então ele fez com que a gente fizesse dessa forma aqui, certo? Agora ele não tá reclamando mais, então vamos enviar e verificar se o nosso código estava correto. Então, o código foi recebido, tá na fila para ser julgado, vou vir aqui em submissões e ele foi aceito, né? Por mais que ele estava reclamando lá. Ele só não aceita aquele asterisco, né? Uma forma de calcular exponenciação. Beleza, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo aí porque já tem uma playlist com vários exercícios do URI resolvido utilizando Java e também JavaScript.